Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Mas agora um momentinho que é depois da abertura. E para o bate-papo de hoje eu conto a presença do meu amigo Amaro Gomes. E aí, Amaro, finalmente, hein? Tudo bom? Finalmente, Douglas. Tudo bem, graças a Deus. Então, fico muito contente de trazer meus amigos aqui para bater papo aqui comigo, né? Verdade. E, na verdade, esse programa tem se tornado um recanto dos amigos, né? Porque amigos nossos já vieram aqui, né? Espero não esquecer o nome de nenhum deles, o Cícero, o Esquilo, o Wellington, o Dan Lisboa, foi um dos primeiros, inclusive, né? Sim. E eu fico muito contente que eu possa trazê-los para bater papo aqui comigo. Muito legal, cara. Essa galerinha que você falou aí, que a gente já fez, já aprontou muita coisa aqui na cidade, né? Sentido cultural, não só falando de teatro, mas já fizemos sarau, música, dança, a gente inventava um monte de coisa aí. Se vocês sempre foram multitarefa mesmo. Inclusive, eu os conheci na época do Teatro do Caos, né? Sim. Minha trajetória foi essa mesmo, né? Eu sou cubatense, né? Nascido aqui, mas eu morei um tempo em São Paulo. E aí, com 16 anos eu voltei, encontrei o Esquilo, o Márcio também, viramos amigos, né? Foi um dos primeiros contatos que eu tive. Eles falaram, vamos lá no Teatro do Caos, lá nem tinha o Teatro do Caos ainda, né? A gente ensaiava no bloco, em corredor de escola. Até fiquei na dúvida, conversando nos bastidores, se já era o Teatro do Caos que você tinha participado a primeira vez. Não tinha ainda a sede do Teatro do Caos, inclusive eu fiz parte desse movimento aí para a gente conseguir o terreno, para recuperar aquela casa que é tombada hoje. Então eu fiz parte de todo esse processo, mas voltando lá atrás, a gente começava a ensaiar no bloco, ensaiava aqui no Bloco Cultural, às vezes no pátio de escola, no próprio, a gente tinha um auditório do Parque Anelinas, ensaiamos muito lá também, a gente fez um projeto, o Esquilo dos Parlapatões. Desculpa o nome, é? Parlapatões. Parlapatões. É, uma peça estudantil e a gente fez pelo Afonso Schmidt, a gente ganhou. Foi a primeira vez que a gente ganhou um prêmio assim, fazendo teatro. Foi o primeiro de uns tantos que era. Sim, depois a gente fez um monte de peça, participamos de bastante festival, mas o começo foi isso mesmo. Então foi através dos dois, eu conheci o teatro, aí conheci o Lorimar, né? O Lorimar é o percussor aí, é o apaixonado por teatro na cidade. O guerreiro Lorimar. O guerreiro resistente, né? Ele conseguiu aí, através de projeto de lei estadual, Lei Rouanet, se firmar, ampliar aquilo que a gente começou e dar oportunidade para as novas gerações, né? Porque eu acho que muito graças a eles, assim, não parou o teatro, né? Cubatão ainda respira um pouco de teatro graças a eles. Então, muito mérito deles, sim, falo de coração mesmo, né? Faço parte ainda da família dele, porque ele é tio dos meus filhos, né? Então, assim, tenho um carinho enorme por ele, não só pela pessoa, mas pelo trabalho que ele fez aí, pela cidade, pela cultura em si, né? Tem um legado deixado aí. E é isso, eu comecei lá meio que conhecendo, meio tímido, aí fui fazer técnica, né? Aí no caso, meio que despretensiosamente, como hobby no caso, né? Estavam apresentando aquela peça Bailei na Curva, foi a primeira peça. E eu cheguei lá e comecei a ajudar, a fazer som, técnica, e aí eu comecei a gostar, né? Aí conheci a Nayane também, que é a mãe dos meus filhos lá, e acabei gostando do ambiente, das pessoas. A gente tinha muito isso, né? Você é um amigo dessa geração, a gente era muito unido, muito amigo. Então a gente acabou virando uma família mesmo. Tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto, viajava junto, andava junto, ia passear junto. Então a gente era uma grande família mesmo. E aí começou essa peça do Bailei da Curva, e eu fazia técnica e tal. Foi uma peça que teve muito público, assim, por falar de adolescência, falava um pouco do golpe, e as pessoas gostavam muito dessa peça. Uma coisa que eu me lembro era casa cheia. Casa cheia. Eu lembro muito bem. Sempre casa cheia. Teve público muito bom. E a gente era início também, era início pra gente também, né? Então a gente ficou super empolgado com isso, de estar formando público, de estar falando de alguma coisa que era importante e fazendo teatro ali, eu pela primeira vez ali só ajudando, né? E foi assim, aí depois veio o Aurora, aí eu fiz o Órfão também, a Aurora é uma peça muito, muito legal também. Depois aí teve uma peça na Assembleia, que foi a primeira atuação minha ali, foi entre o... Assembleia, desculpa? Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. Aí a gente foi fazer uma apresentação sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Aí eu fiz um personagem pequeno lá, mais tremia do que falava, com o pé, né? E aí o Fabiano me zoava ainda, me segurava, para de tremer, pô, vai lá, e foi. Aí
saiu, apresentamos, e aí daí veio o Aurora, aí em seguida a gente fez Filhos da Política, fizemos a Flor do Mangue. A Flor do Mangue eu fazia técnica também, era o Lorimar e o Ricardo, a primeira formação, depois eu fui personagem também dessa peça. Fizemos a Flor do Mangue, eu falei. Depois veio as peças que foram que tiveram maior alcance, maior público, participando de festival, que foi o Guarani, que veio primeiro. O Guarani a gente apresentou, participando de festivais, é um clássico, né? Sim. É uma adaptação do Sofredini e é uma peça que foi muito bem recepcionada, né? E depois dela aí veio a peça que eu acho que todo mundo fala até hoje, quando fala, Amaro, você pulava naqueles andaimes, né? Todo mundo fala, porque eu fazia um personagem no Sonho da Noite de Verão, que ele era um doente que aprontava, né? Ele fazia todos os conflitos da peça, né? Da história. Eu lembrei do detalhe dessa peça. Eu vou esperar você concluir que eu vou lembrar disso. E aí, cara, eu comecei a treinar algumas coisas de malabares 3 meses antes de começar a peça, né? E eu dava mortal no andaime, andava no andaime de um lado para o outro, né? Era fininho, hoje já não dá mais para fazer muita coisa. A idade chega para todo mundo. Então é uma peça que a gente participou de muitos festivais. Eu particularmente, eu acho que quase todos os festivais eu saí como o melhor ator. Foi uma peça marcante para mim, porque além de ser uma peça muito bem montada, era o Messene, né? O Messene, que foi o nosso diretor, foi muito bem montada. E essa ideia do duende, o personagem já ajudava, né? Sim. E eu fazia os malabares, complementava. Então quem via o pessoal com medo de eu cair, alguma coisa acontecer de errado. E mesma coisa, o personagem atuando e fazendo o drama todo da peça. Foi muito boa essa peça. Eu lembro que eu assisti a peça, foi até no que seria o teatro, que agora virou o hospital lá, né? Isso, foi mesmo. E eu lembro que uma senhora do meu lado estava assim, esse menino não cansa, porque tu ficava pulando de um lado para o outro, eu tirava barato. Eram 3 torres, né? 3 torres interligadas. Então eu passava de uma torre para outra e tinha alguns efeitos que a gente criava mesmo. Então eu saía de planos também. Então tinha 3 planos. Então uma hora eu estava nesse plano, eu saía por trás e eu aparecia no plano de cima. E era muito rápido isso. Mas foi um treinamento, né? Era tudo bem treinado, bem ensaiado. Então as coisas aconteciam, o pessoal falou, como que ele já está ali? Né? Então, o teatro tem essa fantasia, né? Porque cria isso, né? Porque é ao vivo ali, não tem o que, digamos assim, esconder. Sim, eu fiz uma peça chamada Bela e a Fera com o Fabiano também. E eram 2 feras, mas ninguém percebia, porque era máscara. Sim. Então, tipo assim, eu saía por aqui e ele entrava por lá. Só que o trabalho do físico ali, né, do corporal, então as pessoas falam, todo mundo, e a gente fez muito para criança. As crianças falavam, tu via a plateia, como eles fizeram isso? Foi muito legal. Então, e o Sonho da Noite de Verão a gente fez em todo o estado, a gente foi para Itu, foi para Campinas, a gente ficou 1 mês no Ruth Escobar, a crítica foi maravilhosa dessa peça. Então, assim, aquela galera daquela época teve um alcance assim, de público muito boa. Né? Infelizmente a vida continua, né? A gente tem família, a gente precisa trabalhar. E as que eles conseguiram tocar, e alguns foram tocar a vida, né? Sim. E sabe que não dá pra tocar? Vamos parar, é o tempo. O tempo passa. O tempo passa. O primeiro bloco já terminou. Sim. Mas agora o Metica te volta aqui pra esse papo aqui no segundo bloco, beleza? Fechou. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas a gente volta para o segundo esse bate-papo. Na hora de construir, reformar ou decorar, Messias Materiais para Construção é a loja mais completa para oferecer o que há de melhor para a sua obra. Para garantir aquilo que vende, trabalha com artigos de primeira e marcas reconhecidas no mercado por sua segurança e durabilidade. Aqui você encontra materiais desde a fundação até o telhado. Venha conhecer o nosso showroom, você vai encontrar tudo o que precisa. Além da grande variedade de itens na loja central, a Messias Materiais para Construção conta com mais 2 espaços. Um almoxarifado para hidráulica, cimento, argamassas e madeiramentos. E outro para areia, pedras, blocos e ferragens de todas as bitolas. Aqui tem sempre um bom negócio para você. Aceitamos todos os cartões de crédito. Disponibilizamos também boleto ou Pix. Assim, tudo ao seu alcance. É isso mesmo. São 55 anos de tradição, vendendo qualidade com bom atendimento. Messias Materiais para Construção, Rua São Pedro 240,
Jardim Casqueiro em Cubatão, telefone 3363-2220. Estamos também disponíveis em todas as redes sociais. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com o Amaro Gomes. Amaro, fizemos uma retrospectiva bacana da sua relação com o Thiago, da sua vida com o teatro, né? Sim, sim. E como esse programa fica disponível no YouTube também, pessoas do mundo inteiro podem assistir, né? Perfeito. E uma coisa que volta e meia a gente comenta aqui, que pode, para quem não conhece, pode achar que é simplesmente puxar a sardinha pro nosso lado, que Cubatão parece que é um para-raio de talento, né? Tem mesmo. É incrível, porque naquele núcleo que estava conversando nos bastidores, naquele núcleo do Teatro do Caos, cara, tinha uma galera muito talentosa, um mundo grande Isso. E o que você atribui isso aí? A gente fala que o para-raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas ali caiu várias vezes. Eu acho que Cubatão, né, tem essa característica, e eu falo muito que vem do incentivo que nós tínhamos, como tudo começava muito na escola antigamente, né? Sim, então sim. Você vê que a música, tinha um conservatório, a gente tinha o próprio atletismo, que era muito viril na cidade, minhas irmãs todas nadavam, muitos novos, fazia atletismo, e a cultura veio, o teatro veio na sequência, né? Acho que veio um complemento disso tudo. A gente tinha uns grupos de teatro na cidade, começou lá com o Ariel, o Ricardo, o Lorimar, sim. a própria Cris, né? Nossa amiga Cris, que partiu há pouco tempo, pessoa maravilhosa, enfim. Deus sabe de todas as coisas. Sim. Que é até interessante lembrar dela, uma pessoa fantástica, assim. Que Deus falou, as pessoas boas vão ficar perto de mim e tá tudo bem, né? E eu acho que isso faz parte do nosso DNA. Eu acho que se a gente voltar a incentivar tanto o setor público, principalmente, né? A Cubatão é conhecida porque todo mundo sabe o hino, né? Isso não vem de outro lugar, isso vem da escola. Sim. Vem da base, e a educação é a base de tudo. Se você fomenta a cultura na base, ela vai florescer e as pessoas... Você vai ter um celeiro de artistas aqui, como a gente já teve. Então eu acho que é isso, cara. Se você fomentar na base, o Brasil é fantástico, né? Nas suas diversidades culturais, de norte a sul, de leste a oeste, a gente tem culturas diferentes e tem muitos artistas bons. Então, se você fomenta isso na base, vai florescer. Então, eu acho que foi uma época que a gente tinha os festivais de teatro estudantil. Então, eu nasci disso, eu e o Esquilo nascemos disso. Aí tinha um grupo, o Lorimar, que começou a fomentar isso junto com o Ricardo, com o Aliel, essas pessoas que veio. O próprio Bombril também era da época, Coquinho Guerreiro. Essa galera fazia um teatro aí na cidade já. E isso foi crescendo com a gente. Então, tudo que você planta, você colhe, né? Se você plantou... Você só planta o que você colhe. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tinha um incentivo de base, né? Faltou dar um pouco de continuidade, mas, assim, quem ficou tá aí. O Lorimar ficou, alguns grupos, o Coquinho também tá aí fazendo alguns projetinhos dele. As pessoas estão tocando a vida e estão ainda cultivando a cultura na cidade. Então, eu acho que o nosso celeiro existe. Os artistas estão aqui. E a gente precisa fomentar só isso na base, né? Eu acho que é isso, Douglas. E eu vou falar um pouquinho também, né? A gente fez muito teatro escola, falar nisso, né? E a escola, ela gera público. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer peças em Santos e tal, e a gente não conseguia sair da escola. Tá? As crianças tratavam a gente como artista global mesmo, de querer dar autógrafo, de dar abraço. Teve uma criancinha que me deu uma foto, eu guardei essa foto durante anos. E é muito legal isso, você é responsável por criar uma cultura diferenciada nas pessoas. As pessoas irem atrás. Provavelmente o teatro, a música continua porque alguém começou isso, né? Sim, ainda mais nessa idade, porque a criança tá formando seu a gente fez uma seu mundo, digamos assim, né? A gente fez uma peça do meio ambiente, né? Era eu, o Esquilo Lorimar e o Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana fez essa peça com a gente e a gente ficou um ano inteiro fazendo em todas as escolas. E essa peça foi muito boa porque daí começou a gente gerar público também, porque as crianças falavam assim, eu quero ir no teatro. E aí foi quando a gente começou essa história do teatro. A gente fazia muito no bloco, né, que era o único espaço que a gente tinha na época, o teatro estava fechado. Aí depois a gente entrou nessa briga para reativar aquela parte de baixo, que foi quando a gente começou a fazer as peças lá. Mas a escola, ela te traz resultado, quando você apresenta lá. E aí depois disso aí a gente fez
essa Bela e a Fera, também foi uma peça que a gente fez nas escolas, e depois as pessoas fizeram Pinóquio, teve outras peças estudantis que geram público. Hoje, se você for no Teatro do Caos hoje, ver uma peça, você vai ver que tem público. A casa está sempre cheia. Então isso é um trabalho que é feito na base. É toda a história do acervo de Cubatão, dos artistas de Cubatão começa nessa base. Eu acredito muito nisso. E no caso, o teatro tá no teu sangue, né? Tá. Você tá um tanto afastado, mas a qualquer momento, se te chamar, você volta para o trabalho? Então, eu tenho um meu amigo Cícero Gilmar Lopes, ele nunca desistiu de mim. Eu saí um pouco do teatro, eu fiquei até 2015. A gente criou, depois que eu saí um pouco do Caos, aí criamos uma companhia de teatro mais voltada para comédia, chamada Macaco que Ri. Inclusive, tem no YouTube alguns vídeos que nós fizemos. Sensacional, para você dar uma olhada lá. Isso, pode dar uma olhada lá, tem coisas boas lá. Tem coisas ruins também, porque nem tudo são maravilhas, mas tem muita coisa boa. Eu não lembro de ter visto nada ruim lá. Então tá bom, que bom. E a gente fez uma peça chamada Unplugged no Teatro Municipal. Não sei se vocês vão se recordar disso. Que fala sobre a cidade, como se a cidade fosse devastada. A gente fazia uma apologia às ruínas do teatro, como ele estava, e a gente fez na ruína mesmo do teatro. E foi muito legal. E daí dessa peça partiu a ideia de se fazer peças no teatro para tentar revivar ele e acontecer toda a história de novo, de ter esse teatro ativo, né? E foi isso. Basicamente essa questão do... Então podemos esperar com o Amaro nos palcos a qualquer hora, a qualquer momento. Podemos sim. Então, como eu falei, uma vez que o Cícero não desistiu de você. Eu prometi para o Cícero. Amiga assim, né? Eu prometi para o Cícero que eu terminei, né? Me formei em engenheiro, né? O ano passado. Eu falei, a gente tem alguns propósitos de vida, né? A arte virou um hobby para mim, sempre foi, na verdade. Nunca tive pretensão de ganhar dinheiro, essas coisas, sempre fiz por amor mesmo, né? E eu falei, deixa eu terminar minha faculdade, eu resolvo minha vida profissional e a gente monta alguma coisa junto, que seja vídeo, que seja no teatro, no palco. A gente fez uma peça que a gente fez muito, muito bacana, que fala sobre música também, que foi um projeto do Bombril, chamado Simonal e Taiguara. Cara, a gente falava sobre a história dos dois. E eu não conhecia, né? Eu conhecia do Simonal, você ainda conhece alguma coisa que é mais popular, mas do Taiguara eu não conhecia quase nada. E eu representava o Taiguara, contava a história dele, toda essa história do golpe de 64, eles estão sempre envolvidos nessa ação, porque a cultura era muito envolvida, porque eram perseguidos, tudo que você falava tinha uma proporção imensa, alguns foram presos, e falar desses caras, o teatro te dá isso, né? Te dá essa possibilidade de você relembrar a história, de você falar sobre temas, de você educar pessoas. E essa foi uma peça muito legal, a gente fez com a banda sinfônica, o Anderson Borges. Fera também. O Anderson Borges estava cantando, acho que o Fabrício tinha também o seu a gente chama ele de Seu Jorge, um cantor de samba do Casqueiro, não vou lembrar o nome dele agora, faz um tempo já que a gente fez essa peça. Então a gente misturou a sinfônica, músicos da cidade, teatro e contando história. Essa foi uma das peças mais legais que eu gostava de fazer mesmo, né? Os Filhos da Política também, a gente fazia um retrato da cidade política e falava de política, mas era comédia. E a gente sempre usou o teatro para falar de coisas importantes, mas de maneira leve, divertida, sem causar muita polêmica. Então são peças que a gente fez aqui que eu gosto, né? Sim. Então, assim, eu pretendo, assim, esse ano já voltar com alguma coisa, assim, nada muito grande, mas começar com algumas coisas simples, porque tá no DNA, tá no sangue. Tá tão no sangue que meus filhos fazem hoje. Né? A Lana tá lá, tá introduzindo, participa de produção, faz peça. Teve o Caminhos, que também a gente fez o primeiro, não tinha nada, não tinha espaço, só tinha terra. Montamos, lembra disso? Lembro. Arquibancada em volta, o Taná, seu Taná também, seu Taná é um cara incrível na minha vida, né? Me ensinou muita coisa, acho que foi uma das primeiras pessoas que me viu, né? Fui assistente de direção dele. Aí tem o Messene também, que também me adotou. Sim. E depois o Chicão, né? Chico de Assis. Eu fui assistente de direção de Chico de Assis. Uns caras que, tipo assim, são monstros que você fala assim, caramba, esse cara tá me dando uma oportunidade de ser assistente dele, não sou nada. E eles falavam muito bem do nosso trabalho, vieram pra cá falando dessa coisa do cubatense, né? O pessoal fala
pô, vocês cantam o hino da cidade, vocês têm um carinho enorme pela cidade. Só falta um pouco a política ajudar, né, que atrapalha aqui. A gente tem muito para dar certo, culturalmente, dentro do esporte, dentro da música, e falta um pouquinho de resolver as questões políticas aqui para essa cidade alavancar de vez. Tá, né? Certo. Sabe o que não dá para resolver? Parar o tempo. Não dá. Não dá, é muito assunto há pouco tempo. O segundo bloco terminou. Fechou. Agora pro terceiro que a gente vai fechar esse bate-papo, beleza? Beleza. É isso aí, pessoal. O segundo bloco terminou, mas a gente volta pro terceiro desse bate-papo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com meu amigo Amaro Gomes. Amaro, assunto aqui não falta, né? Tem bastante Mas história. tem um específico que gostaria de aprofundar um pouco melhor, porque tem a ver com é arte multimídia, no caso, né? O Macaco que Ri. Aquelas sketches de humor que vocês estavam fazendo lá no YouTube, eram muito bacanas, né? Sim. Tipo, você pode falar a respeito, como é que surgiu a ideia, né? Então, eu tenho um amigo, né, particular, eu tenho muito carinho por ele, que é o Diego Moura. E o Diego Moura estava fazendo faculdade de audiovisual, estava estudando. Sim, fera. E aí a gente tinha saído, uma mesa de bar mesmo, conversando, ele e o Cícero. E aí eu falei, vamos fazer. Ele falou, vamos fazer alguma sketch, alguma coisa. Tava começando Porta dos Fundos. Falou, tem uns caras fazendo uns negócios legais, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer, estamos com um grupo aí, vamos fazer. Aí juntamos uma galera, fizemos uma reunião. Acho que na primeira reunião estava até o Ricardo Oliveira, estava também, que é um dos precursores aí de teatro. E aí a gente fez uma reunião, chamamos o Dan, chamamos o Esquilo, o Wellington, chamamos as meninas também, a Kátia, chamamos quem mais que estava? O elenco era bem grande, né? Eu acho que tinha muita gente. Acho que a Thalita também estava, tinha muitas pessoas aí. E a gente começou, o Cícero escrevia, e o bacana, cara, que tipo assim, vou contar aqui os bastidores, né? Bastidores. Os bastidores são os melhores, porque assim... Eu acompanho os bastidores. Os bastidores, porque assim, eu e o Esquilo, a gente era meio vagabundo para ensaiar, né? A gente era mais bagunceiro do que ensaiar, a gente fazia mais bagunça, né? Então a gente pegava a base do texto, sabia o que tinha que contar. E o resto, filho, era improviso, era na hora, né? Então quando a gente foi fazer as sketches, era tudo muito improviso. Então a gente se dava muito bem, a gente se deu muito bem com essas sketches de gravação, porque a gente já fazia isso no teatro. Sim. O Cícero, ele queria matar a gente, ele escrevia texto, uma página a gente enfiava caco, contava piada no meio da peça, a gente parava o espetáculo para contar piada e falava assim, pô, eu não vou escrever mais para vocês, não dá, né? Uma hora que a gente estiver junto, vocês vão ver. E a gente levou isso também para as sketches, porque a gente pegava o texto, uma semana, lia, não se reunia, cada um pegava o seu, chegava na hora e gravava. E seja o que Deus quiser. E poucas vezes a gente teve que repetir alguma cena. Saía no improviso, a gente tinha o grupo estava bem, né? A gente estava bem, a gente estava com sangue quente naquela época, porque a gente se falava no olhar. Sim. Esse entrosamento no teatro é fundamental, né? Eu tenho muita sintonia de palco com o Esquilo e com o Cícero, né? Sempre tive, e a gente se olhava assim, já sabia o que eu ia falar, dava pausa para o outro entrar, né? E um já saía. Quando um parava, porque o outro já sabia que tinha que tomar a frente, e isso fluía naturalmente. Isso já foi muito legal. E as sketches veio com essas ideias. Então a gente falou um pouco de política, falamos da Copa, falamos sobre relacionamento, falamos sobre assuntos banais, falamos de Cubatão, era comédia, né? Então a gente bagunçava com tudo. E a gente chegou a fazer quase 30 sketches, né? Falando de assuntos diversos, política e tudo mais. E surpreendentemente a gente teve uma aceitação muito boa, né? Felizmente a gente não continuou, porque eu acho que se a gente tivesse continuado, hoje é o... Isso é o que está valendo, sim, né? Sim. Hoje esse é o negócio do futuro. Né? Eu desconheço que na região tenha tido um canal no YouTube, por exemplo, com esse tipo de sketch. Eu também não conheço. Não conheço nenhum grupo. Posso estar falando da besteira imensa aqui, mas eu não, aqui na Baixada eu acho que não tem. Não tem mesmo. E aí é uma boa ideia a gente voltar a fazer algumas coisas desse tipo aí. E no Macaco que Ri também, a gente fez uma peça que retratava um pouquinho dessa questão de quadros, né, das sketches, que chamava Homem Somente para as Mulheres. Não sei se vocês chegaram a ver, lembra dessa peça? Então era eu, o Cícero, o Esquilo e o Brandão.
Então cada um fazia um estereótipo O cartaz da peça é sensacional. Se achar, vamos colocar aqui. Eu acho que gravaram essa peça, viu? Eu acho que ela tem gravada. Tem algumas coisas gravadas que a TV Polo gravou da gente aí. E, às vezes quando o pessoal fala, te vi na TV Polo. É legal. Aí vamos falar de novo, então. Eu acho que tem, cara. Eu acho que foi gravada essa peça. E essa peça falava sobre relacionamento, né? Homem e mulher, os tipos, né? Os estereótipos das pessoas, relacionamento de casal e a gente terminava fazendo homenagem às mulheres. Uma peça muito legal também, casa cheia o tempo inteiro e é comédia, né? Todo mundo gosta de comédia. Então uma coisa que em Cubatão acho que não pode reclamar o artista é que vai ter casa vazia, porque o que eu me lembro das peças que eu fui, sempre casa cheia. Cara, as peças que a gente fez, acho que a gente já tinha um público, né? A gente criou esse público, né? Então a gente ia fazer peça, casa cheia, era casa cheia. Era muito legal. E com relação ao Macaco que Ri, existe possibilidade de volta? O Macaco que Ri existe, né? O grupo não parou? O grupo não parou, na verdade. O pessoal começaram a fazer também algumas coisas em bar, fazendo esquetes com música, o Cicão também canta. Então começaram a fazer algumas misturas, que a gente sempre fez mistura, né? A gente criou o Macaco que Ri, ele foi criado para a gente ter a liberdade de fazer o que a gente quiser. Né? É um grupo de amadores mesmo, que a gente ama o que faz. Sim. Então a gente fez para fazer a arte do jeito que a gente quer. Então a gente mistura sarau, música, poesia, teatro, e a gente fala do assunto que a gente quiser, a hora que a gente quiser e onde a gente quiser. Então se a gente se reunir num bar, às vezes você vai ver, alguém vai fazer uma graça, alguém vai soltar uma piada, alguém vai ler um poema. Sim. Então a gente criou uma Macaco para a gente fazer o que a gente quiser. Então as sketches, né, os vídeos foram isso, as peças que a gente fez foram voltadas para o que a gente queria falar. E o Macaco que Ri existe, o Macaco que Ri é um sinônimo de liberdade cultural pra gente. Ele dá liberdade pra gente falar o que a gente quer. Eu trabalhei, no caso, a gente fazia muito clássico, né? Coisas mais sérias, teatro estudantil, que você também tem que ter uma responsabilidade, você está lidando com criança. Então, assim, a gente veio de algo muito sério e passou para algo que não deixa de ser sério, mas com uma liberdade maior. Sim. Tanto é que é Macaco Ri porque é totalmente voltado para comédia, para humor, a gente entende que quando você faz cultura, ou quando você faz qualquer coisa que você gosta, é para você se sentir bem. Então o Macaco que Ri, ele veio para a gente fazer, vamos fazer o que a gente gosta, vamos se sentir bem, vamos fazer isso se divertindo. Sim. Porque a partir do momento que vira uma obrigação, aí é trabalho. E a sintonia acaba acontecendo, porque uma vez que você vê os atores lá se desempenhando o papel de forma tão marcante, tão vibrante, contagia o público também, né? Sim, acho que eu não fiz nenhuma peça assim que eu falo assim, eu não gostava de fazer. Todas, assim, eu gosto de fazer. E a reação é imediata, né? O público está na sua frente, então não tem como... Sim. O grande trabalho assim, do ator é você se transformar, né? O cara é bom ator, você não pode ver ele atuando. Você tem que ver outro personagem. É outra pessoa. A gente vai lá no teatro e não está vendo o Amaro, está vendo lá o personagem, né? No Homens tinha o personagem Amaro, mas tinha outros personagens. Porque, na verdade, a gente meio que fazia a gente mesmo, sabe? A gente se dava essa liberdade, porque ficava até mais fácil. Sim. Mas só que como era enquete, tipo, uma hora eu fazia um personagem, outra hora eu fazia outro personagem. Eu fazia mulher. Inclusive eu homenageava minha mãe, né? Eu fazia a Dona Edna na peça e eu fazia uma senhora também. Então a gente fazia vários personagens. Então tinha o esportista, que era eu, tinha o experiente, que era o Cícero, tinha o bobo, que era o Brandão, e tinha o malandro, que era o Esquilo. Então esses são os 4 estereótipos que tinha na peça. E fora eles a gente criava mais, né? Cada cena era uma enquete diferente, era um tema diferente. Tinha o casal, tinha a hora do boteco, a gente tocando um samba falando besteira. E daqui a pouco virava uma cena de cirurgia no final da peça. Nossa, era uma loucura a peça. Então é isso, cara. Eu acho que a gente fez um trabalho legal. O Macaco que Ri, ele veio para quebrar esses paradigmas que tem tudo sério, né? A gente já tem uma certa idade para falar o que a gente pensa, já tem uma formação cultural bacana, então a gente... E não acabou, fiquem tranquilos que vai vir novidade aí. Esse ano aí a gente deve voltar com alguma coisa, principalmente com o Macaco que Ri. Conversei com o Luri também de estar fazendo algumas coisas, dar o suporte lá também, porque aquilo não pode morrer, né? Você está formando um público ali, tem aulas de teatro lá. Para quem não sabe, tem aulas de teatro. Está tendo inscrição hoje, minha filha está lá fazendo inscrição
para iniciantes. Os cursos de formação do caos, né? Isso, todo ano tem, a indústria, né? O pessoal da indústria ainda está incentivando, tem um projeto bacana, então assim, a gente não pode deixar isso morrer, a gente precisa voltar a incentivar a cultura na cidade, música, eu sinto uma pena, cara, a gente tinha o esporte aqui era muito, né? O handball, a gente tinha seleção de handball aqui, de basquete aqui, a gente teve natação, a gente participava, eu acho que minhas irmãs foram para a Argentina uma vez, né? Participar de campeonato. Então a gente tem um celeiro muito bom. Eu esqueci de falar, mas eu fui produtor do Mapa Cultural Paulista. Mapa Cultural? Eu fui produtor do Mapa Cultural Paulista e eu passei de fase, porque eu fui bem aqui, eu cuidei de Guarujá, Santos e Cubatão. E só que devido ao trabalho eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ir, dei oportunidade para outro, mas aí eu fui produtor do Mapa Cultural Paulista aqui. Fui indicado pela Secretaria de Cultura e foi um trabalho bacana, e envolvia tudo, música, dança e teatro. A gente tem muita oportunidade, assim, a gente não perde para cidade nenhuma em questão de pessoas. De material humano mesmo. Material humano, a gente tem os músicos da Baixada Santista, se você for em qualquer casa de Santos, de São Paulo, são os nossos músicos, a banda do estado é tudo músico de Cubatão, vai lá que você vai ver, só tem gente nossa. Então acho que a gente precisa voltar com isso, né? Fazer um apelo aí às pessoas que cuidam da nossa cidade, que as escolas, volto a falar, é a base de tudo. A gente tem que voltar a fomentar, a gente tem que ter os nossos espaços de volta, o poli tem que voltar, né? O conservatório tem que dar uma atenção para aquele prédio, tem que criar, o BEC tem que estar bem cuidado, né? O Lorimar está abrindo as portas, mas a gente precisa de ter mais incentivo. O Anelinas tem um monte de sala, abra as portas. Abram as portas porque gente, material humano, como você falou, a gente tem. Só precisa ter direcionamento. Então sabe que precisa voltar também? Você precisa voltar futuramente para estender esse assunto porque o tempo terminou. Infelizmente. Fechou. Eu fico muito grato pela tua presença. Eu gosto de trazer uns amigos aqui para mostrar que meus amigos têm talentos que as pessoas precisam conhecer. Obrigado, Douglas. Deixar o espaço aberto para algum agradecimento que você queira deixar, fica à vontade. Tá bom. Gente, agradecer aqui, meu amigo Douglas aí, que trouxe e me deu essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória na questão cultural da cidade. Tenho muito orgulho de ser cubatense, né? Quem é cubatense não deixa isso morrer, esteja onde estiver. Já fui morar em São Paulo, já fui para Praia Grande, já morei em São Vicente, mas eu acabo voltei para Cubatão de novo e é aqui que eu gosto de morar. Esse é brigadão mesmo, até a próxima. Valeu! É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Nos aguarde na próxima edição. Até lá!